estamos aqui, né, para começar mais uma ação do Festival Literário de Campo Formoso Online. Esse é um projeto da Lei Aldir Blanc de Campo Formoso. Então, aqui a gente está numa mesa redonda, online, né, para poder bater um papo com o tema Qual o Desafio da Literatura, né? Os desafios da literatura. Que nós sabemos que cada dia mais a gente vai encontrando desafios com a internet, as redes sociais, os streams, né, de séries, mas a literatura, ela permanece, né? Ela se adapta, ela se transforma e continua presente, viva mais do que nunca. Então, mas para isso a gente precisa entender esses desafios, e para isso estamos aqui. Então, meu nome é Darlan Barreto, eu comecei a me aventurar nesse mundo, né, da literatura desde o ano passado, com outro projeto da Lei Aldir Blanc, que eu fiz um livro-série, depois eu quero falar mais sobre ele, e cada um quiser, sinta vontade para falar, se não se apresentar e falar um pouco sobre o que faz. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiras damas, né? Primeiras damas. Eu sou Nádia Nunes, professora universitária aposentada da área de linguagem e literatura. Então, foram quase 40 anos nesse caminho aí. Participei de vários projetos e ainda participo de projetos de formação leitora. Sou especialista do ProLer de Conquista Itapetinga há mais de 25 anos. Trabalhei em outros projetos de formação de leitura aqui em Salvador, o ProLeitura, inclusive cheguei a coordenar um tempo. Também, recentemente, fiquei há 5 anos como diretora responsável de publicação do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, o Instituto Centenário, de 127 anos. Quando eu estava em atuação na área acadêmica, criei a editora da UNEB, criei 2 livrarias também, uma livraria no Campo Salvador e outra em Alagoinhas, e por mais ou menos uns 10 anos eu dirigi a Associação Brasileira de Editoras Universitárias, que é uma associação que congrega mais de 100 editoras brasileiras, sobretudo são universitárias, né? E depois que eu me aposentei, eu criei uma editora só para contribuir com a formação de novos autores, iniciantes, que têm certas dificuldades, assim, de entrar numa editora comercial, né? Então, minha editora ela não distribui, ela só faz o livro. É uma editora que só tem 4 anos, mas já tem 7 títulos na praça. São livros muito lindos, extremamente bem feitos, bem organizados, com ilustrações lindíssimas. Tenho publicação recentemente, né, a semana passada a gente lançou o livro de psicologia para trabalhar com a formação não só de professores, mas da família também, e o tema é muito instigante, que é sobre como tratar o luto e a morte com a criança, né? Como falar com a criança sobre isso. E tem, recentemente também, acabamos de publicar um livro, o que é ecologia, também é uma série de 4 professores da UNEB, que vão trabalhar com a fala infantil, com crianças, falando para crianças sobre ecologia. Esse livro aqui foi publicado também em 2021, da autora Joelma Queiroz, que já está na praça, bombando também.
Tem esse aqui, nós publicamos esse de Carla de Jesus, que é outra autora baiana também, que está fazendo muito sucesso. Esse foi o primeiro livro de Joelma. Tem esse daqui é meu também, eu também escrevo, sou autora de literatura infantil, tenho 4 títulos já publicados, esse foi o último, em 2020. Esse outro livro aqui é de outra autora baiana também, a Noélia Bartilotti, e tem um livro de memória histórica, que é de uma autora de Pernambuco. Então, como editora, eu devo dizer a vocês que não é que seja um desafio muito grande, mas é um exercício que a gente está fazendo para contribuir com essa formação leitora de professores ou de crianças, usando um conteúdo consistente, trabalhando questões até de locais, né, que às vezes a gente sabe que a literatura, ela, de uma forma geral, a gente pouco teve oportunidade de estar trabalhando com elementos da nossa região, elementos da nossa cidade. A gente estava sempre voltada para outros, vamos dizer assim, lugares, né? Vamos dizer assim, do país. A gente tinha mais autores do sul, do sudeste, e pouco a gente teve oportunidade, pelo menos na nossa formação, de ter autores que tratassem sobre a nossa cultura. Então, hoje, eu, assim, tenho a maior satisfação de dizer a vocês que fico muito feliz de ver essa quantidade de autores baianos, autoras baianas, que despontam com livros maravilhosos. E a gente está vendo aí os eventos, quantos autores têm participado desses eventos, o movimento nas escolas, movimento nos lugares sociais. Então, de fato, a literatura está contribuindo para o movimento entre a sociedade, né, para formar novos leitores. Então, eu digo a vocês o seguinte, que a formação do leitor hoje, ela não está comprometida no sentido de dizer que as crianças não têm, assim, uma vontade de ler mais o livro porque estão acostumadas a pegar textos curtos na internet ou tá usando mídia. Isso é bobagem, porque a gente sabe que formar o leitor, a gente tem que dar exemplo. Então, o exemplo do pai e da mãe lendo o livro é um exemplo de formação leitora para a criança. Então, a família que não estimula, que não lê, a criança que não vê esse exemplo vai ter dificuldade de ler, de fato. A criança que não vive num ambiente estimulador, que tem livro, que tem suportes textuais compatíveis para que ela esteja lendo, vai ter dificuldade de ser um leitor. Mas eu quero dizer também que há um mito, há uma crença de que as crianças leem pouco ou não leem quase nada, e isso também é uma grande bobagem, porque as crianças leem, nós lemos, a sociedade lê, só que cada um está lendo o que deseja ler, né? A gente lê para tudo na vida, tudo a gente precisa ler. Então, a gente tem suportes textuais diferentes, temos tipologia de textos diferentes. Agora, a literatura, que é uma tipologia textual, que faz parte da formação humana, esta a gente está precisando dar um espaço maior para que as crianças percebam que quando a gente ouve uma história, quando a gente lê uma história, quando a gente lê um conto, quando a gente lê, né, textos que estejam se reportando à literatura, isso ajuda demais a você ficar melhor, a você ficar ficar alegre, você compreender melhor as coisas, né? As situações da vida, a situação daquele personagem, o que é que tem a ver comigo? O que é que tem a ver com minha família, né? Então, você pode buscar respostas nos textos que você lê. Então,
Não, outra coisa que é assim, é um desafio nosso como formador de leitores, não estar, vamos dizer assim, também indicando determinados textos como sendo os melhores, é o bom. Não, o bom é aquele que o leitor escolhe, é o leitor que tem que escolher o seu texto, não somos nós que temos que estar indicando, nós temos que dar exemplo. O exemplo de leitor, eu acho que é a melhor, ou melhor, vamos dizer assim, o melhor remédio, vamos dizer, né, que me faltou a palavra agora, para que a gente possa contribuir com a formação dos leitores. Mais ou menos isso. Muito bem. Se quiserem seguir, continuar na sequência de apresentação, depois eu comento cada fala. Pode continuar. Acho que, Terezinha, seu microfone está desligado, viu? Eu sou Terezinha Passos, contadora de histórias e escritora de 2 livros independentes. Aí eu acho legal a participação de Nádia, porque ela vai enriquecer muito, né? Aquelas pessoas que pensam em ter um livro, ter o seu primeiro livro, escrever o seu primeiro livro, eles não têm, assim, um acompanhamento, não tem alguém para assessorar. Então, hoje vai ser, assim, muito importante, porque Nádia, ela tem um conhecimento muito grande, né? Ela já organizou vários livros, já fez várias publicações, e tem também a assessora dela, que está aqui, a Thaisa, que tem um conhecimento também muito bom. Então, a leitura, ela vem sendo um estímulo, né, onde as crianças e os pais estão voltados muito para a questão do desenvolver o vocabulário da criança, estimular o raciocínio, e vemos isso nas escolas. Eu vou muito às escolas, eu participo de várias feiras literárias, e as crianças, elas interagem, falando até sobre o conteúdo do livro, folheando o livro, falando sobre a ilustração, né, porque a ilustração também é uma forma de leitura, né. Então, as crianças, elas não estão, assim, desestimuladas, ao contrário, os professores estão trabalhando bastante, né, fazendo que as crianças, elas desenvolvam muito mais a sua imaginação, tendo contato com as histórias, e os pais também fazer esse papel. Você mora no interior, né, Darlan? Então, você deve ter participado de várias, assim, dos conteúdos, né, que você trabalha nessa parte cultural, e você vê o trabalho, né, que as pessoas estão fazendo com teatro é leitura, que as escolas fazem apresentações, dramatizações, então também, né, isso requer que a criança faça a leitura, que ela utilize o seu raciocínio lógico, que ela tenha conhecimento, né, do mundo em que ela está e do mundo além, né, que a leitura faz com que a criança faça viagens, né. Então, hoje eu quero falar um pouquinho da dificuldade. Travou. Não sei se foi só no meu, mas... Não, travou também. É o de Terezinha. Dalmo, você está me ouvindo? O dele travou também. É porque, como eles estão usando a mesma internet, acho que está muito pesado para eles. Seria bom quando um só ligasse a câmera como fosse falar, né? Mas tudo bem, vamos esperar eles voltarem, a gente pode dar continuidade. A Gislene, ela também está com problema no vídeo, então não vai falar. Terezinha saiu aí. Deve ter caído lá. Então, deixa eu ver se eles conseguem voltar. Porque... Então, enquanto eles não voltam, eu vou falar um pouco sobre o meu livro, A Terra das Esmeraldas. Ele é um livro
o público-alvo é para jovens, né? Jovens e adolescentes. Que a minha área mesmo, antes de entrar para a literatura, era o audiovisual. Aí, quando eu tive a ideia de escrever um livro, eu pensei, poxa, como eu falei no início, né? Está tendo muita concorrência, principalmente para os jovens. Aí eu disse, o que é que eu posso fazer para atrair mais a atenção deles, né? Então, assim, é um livro voltado para eles. Aí eu tive a ideia de juntar as duas coisas. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz cada capítulo, né? Tem um capítulo no livro, eu consigo mostrar. Tem o capítulo escrito e tem um QR Code que a pessoa acessa e assiste o capítulo. Então, tem os dois ao mesmo tempo. Tem escrito e a gente filmou. Não foram todos os capítulos. Né? Tem capítulos que só tem escrito e a pessoa, para poder entender, a pessoa é obrigada a ler, né, aquele capítulo. Mas a maioria, a gente fez essa filmagem com atores e de cada capítulo. Né? E também uma outra coisa é, como eu moro, como a Terezinha falou, no interior, né? Eu me preocupei com essa questão da história se passar aqui na nossa cidade, porque também eu vejo essa necessidade das pessoas se identificarem. Né? O aluno na escola sempre é bom ler livros do mundo inteiro, lógico, mas quando a gente lê uma história que se passa na nossa cidade, né, dá aquele pertencimento, ele cria mais essa empatia com os personagens e com a história. Então, os atores todos daqui de Campo Formoso, a história se passando nos principais locais turísticos e culturais da cidade, e com essa questão dos vídeos, né? Então, é a forma que eu tentei encontrar para poder vencer esse desafio e chamar atenção também, né? Porque para os jovens se interessarem, como disse, eles, na verdade, todo mundo tem interesse, né? O que falta é receber esse conteúdo. A gente estava agora na outra mesa redonda que os meninos, eles escrevem e postam no Instagram. Aí eles disseram, não, o que está afastando as pessoas não é que eles não querem ler, tá? É porque não está tendo tanto conteúdo assim na internet de leitura. Então, a gente tem que trazer também para cá, aprender essa forma de interagir. Até no TikTok, eles estão postando vídeos no TikTok declamando poesia, e tem texto escrito no Instagram, tipo, usando as redes sociais, que geralmente se colocam foto, eles colocam texto, e eles estão tendo um retorno interessante. Então, as pessoas se interessam, sim, quando tem essa oportunidade, né? Dalmo, a Terezinha não conseguiu voltar, né? Pelo visto. Certo. Eu acho que ela introduziu bem essa questão da atividade dela, né? Então deu para entender bacana. Acho que ela se apresentou bem. Teve um probleminha técnico aí de internet. Se você quiser, me apresenta. Isso. Você permite aí, deu sinal. Pronto, então, meu nome é Dalmo Cardoso Barreto. Eu tenho o nome artístico de Dalmo Funchal como músico, certo? Então, sou cantor e compositor e também tenho uma formação em psicologia. Então, essas duas atividades me norteou ao longo da vida: música, psicologia, arte e psicologia, certo? Então, como compositor, então eu criei várias letras de músicas que a gente pode considerar como poesias, certo? Então, de certa forma, eu sou mesmo assim um leitor, né? Eu estou aqui como leitor do que escritor, e
lembrando que, como compositor, acredito que as letras se assemelham muito à criação poética, certo? E como leitor, eu estou aqui aprendendo também e quero, no futuro próximo, escrever um primeiro livro. Eu já estou rabiscando aqui alguma coisa, então estou aqui como um amigo sênior, mas um jovem escritor, um jovem futuro escritor. Tem uma temática interessante sobre um precursor da junto com o João Gilberto, deu os primeiros passos desse ritmo que tomou conta do mundo, depois do ritmo bem brasileiro. Então, estou começando a rabiscar, e então estou aqui também para ter, certo? Depois, no finalzinho, a gente toca aí uma música baseada justamente nessas questões da literatura. Mas eu queria aproveitar e perguntar à dona Nádia, justamente assim, ela tem um contato direto com esses jovens escritores, e qual é a dificuldade maior que ela sente, e qual essa mudança, como que ela está reagindo a essa mudança editorial, certo? Que, na verdade, é uma mudança geral, né, com a internet chegando aí forte na questão da produção. No meu caso, a produção musical mudou bastante, né? Antigamente nós tínhamos gravadoras, hoje é tudo por streaming, são plataformas digitais. Ele bem acompanhou essa mudança, então são duas perguntas na realidade, dona Nádia. Boa noite. Boa noite. Dalmo, né? Oi, Dalmo. Veja só, o livro físico em papel, ele nunca vai desaparecer, ele vai continuar. As plataformas, as redes sociais, são suportes que apareceram e que irão aparecer mais outros os suportes, e terão leitores para todos os suportes. Eu devo dizer a vocês o seguinte: o livro, ele sempre vai ter aquele leitor fiel, porque o livro, se a gente for listar as vantagens de ler um livro em papel, ao ler o livro numa plataforma, ou então num e-book, ou em outro estilo, que, a depender do que o leitor tenha, né, uma leitura online, a gente vai ver que o livro, a bateria não acaba, você leva o livro para onde você quiser, você para a leitura, depois você volta no mesmo lugar, está lá, mas se você pegar está lendo no e-book, daqui a pouco faltou luz, daqui a pouco não tem bateria, né? Então, tem uma série de inconvenientes, mas que vão ter leitores para todos esses suportes, né? O que a gente precisa é trabalhar com a questão da qualidade do conteúdo, né? A qualidade do conteúdo é fundamental. Então, quem é que vai fazer esse crivo da qualidade da leitura, do conteúdo? Tem que ser as editoras, né? As editoras é que precisam fazer essa avaliação do material, para que a gente não esteja também soltando, né, as publicações sem observar isso, que é muito importante, porque a gente está trabalhando com a formação humana. Então, a gente não pode estar enviesando determinados conteúdos, né? Essa é uma questão. A outra pergunta que você fez foi... Qual foi? Desculpe. Não estou ouvindo. O microfone está desligado. É sobre os escritores novos, as maiores dificuldades na sua visão como editor. Sim, então, na verdade, eu tenho, de fato, publicado livros de leitores iniciantes, que eu chamo de autores iniciantes, são autores debutantes. Está começando, mas eles estão estourando. Todos que eu comecei a publicar na editora Tear, eles estão bombando, estão criando asas. Não quer dizer que eles são exclusividade da Tear. A Tear ajuda
a dar asas para eles, tá? Para esses autores e escritores. Não tenho dificuldade, porque eu, com um pouco dessa bagagem que eu tenho de mais de 30 anos nessa área editorial, eu tento organizar com ele um plano para fazer a publicação, mas um plano com uma consultoria que permita que o autor possa decidir tudo o que é feito no livro dele. É como se fosse uma oficina de fazer um livro, entendeu, Darlan? Eu tenho o maior prazer de fazer isto, porque a minha formação é professora. Eu sou mestre na área de linguagem, de letras. Então, eu não sei viver sem trabalhar com a palavra. Então, a palavra é meu maior instrumento. E ela eu tenho utilizado para interagir com os autores de maneira tal que eles também se sintam partícipes de toda a produção do livro. Então, não tenho, assim, dificuldades, até porque, como você mesmo, como o Dalmo estava colocando aí, Dalmo não, Darlan, né, apresentou o livro dele, ele tem razão, os livros, o conteúdo precisa ter uma identificação com o leitor, ou vice-versa. Então, quando o leitor não se identifica, não se vê representado naquela leitura, ele abandona o livro, abandona o texto. Então, está de parabéns, viu, Darlan, essa sua iniciativa de estar publicando a cultura local e trazer para esse universo personagens também da cultura, para que isso comece a expandir, né? Porque ele começa a ler seu livro, a partir do seu livro ele já vai lendo outros livros. Essa que é a função principal da progressão da leitura. Então, a TEAR não tem nenhuma dificuldade nesse sentido, porque não é uma editora comercial no sentido assim, eu não distribuo o livro, eu publico o livro e o autor é que sai com o seu livro para fazer o que ele vende. Ele é o dono do livro, não é a editora, nem é o distribuidor, nem é a livraria. Deu para entender que há uma dificuldade geral, mas que a sua editora tem especificidades, né? Tem alguns diferenciais, vamos dizer assim. Eu gostaria também de informar, veja só, é uma outra questão que é importante, que não é somente o autor querer ter um livro para chamar de seu, né? O autor, ele precisa, de fato, ter essa consciência política de que ele está fazendo, ele está se expondo, inclusive, né, de colocar uma ideia e publicar um livro de história. Não é um texto qualquer. É um texto que tem que ser muito cuidadoso, porque, como eu falei, mexe com a formação humana, mexe com a formação da criança, né? Então, um outro dado é que, além do conteúdo, tem também a questão da forma. Os livros infantis, eles também têm um outro coautor, que é o ilustrador, que essa ilustração ela tem que ser tão interessante quanto o conteúdo. Então, se o ilustrador não tiver um traço artístico compatível com a qualidade do conteúdo, acaba com o livro. Essa é uma questão. A outra é o diagramador. O diagramador, muitas vezes, compromete demais o livro. Fazer o livro é caro, custa muito caro, porque tudo é trabalho e é também matéria-prima, né? Que a gente sabe que, com a situação que a gente está vivendo no nosso país, que toda hora as coisas sobem, papel, tinta, tal. Então, eu quero dizer que vamos dizer assim, é um cuidado extremo que a gente tem que ter para observar essas questões da formação leitora, mas também da qualidade do livro. Isso. E quando eu fui fazer o meu, já você falou a questão da diagramação e tal,
Eu, quando fiz o meu projeto do livro, eu, por nunca ter feito nenhum livro na vida, não me preocupei com a diagramação. Achei que era uma coisa simples, ou não, isso aí é fácil, só chegar lá e montar. E foi o que me deu mais trabalho até que fazer as filmagens e tudo, que teve mais tempo. Então, a gente não presta atenção, né, às vezes, num detalhe que é muito importante, e fazendo foi o que eu percebi. Eu digo, não, se a diagramação for ruim, isso pode acabar com o livro, né? Então, é uma parte muito importante. Então, também eu só queria lembrar que essa reunião está sendo gravada, mas não vai ser só para os que estão aqui que vão ver, não. A gente vai fazer uma edição, né? Cortar a parte que tem, caiu e tal, e postar no YouTube, e aí lá na programação do festival, né? Então, mais pessoas irão assistir e ouvir a gente. Então, eu queria fazer uma pergunta. Aí depois você direciona para o público que você achar que é interessante. Isso. Então, eu queria aproveitar já e fazer uma pergunta. Para quem está assistindo, e também é uma dúvida minha, porque meu livro eu fiz independente, né? Não teve nenhuma editora. Tá? Então, para quem está começando, qual seria esse passo assim, inicial? A gente tem que procurar quem, o que é que a gente tem que fazer, porque eu fiquei meio perdido, assim, porque eu não sabia, né? Como nunca tinha feito, então eu saí pesquisando na internet, de toda forma. Então, queria já aproveitar aqui e tirar essa dúvida, que pode ser de outras pessoas. Então, Darlan, veja só, é fundamental... Complementando a pergunta do Darlan, a diferença básica entre o livro editado e o livro independente. Acho que para o escritor iniciante é importante ficar bem claro isso. Então, quando ele coloca que foi ele que fez o livro, e eu estou colocando a complexidade de fazer um livro, é importante que o livro saia de uma editora. Por quê? Porque quando ele publicou o livro dele, o livro tem uma identidade que é estabelecida pela Biblioteca Nacional, pela Câmara Nacional do Livro, a Câmara Brasileira do Livro. Esse é o registro que dá identidade ao livro. Se o seu livro não tem um registro expedido por esses órgãos, você pode correr o risco de seu livro ser plagiado, de seu livro ser copiado e você nunca poder dizer nada, porque seu livro não tem registro. É como se ele não tivesse identidade nem CPF. Então, numa editora, a editora oficializa, a editora institui os direitos autorais, que este livro é seu, qualquer pessoa que fizer qualquer cópia do livro, você pode colocar na justiça e você vai ganhar tranquilamente. Mas se você não tem um registro, não teve esse acompanhamento, no sentido de dizer que ele não tem SBN, não tem ficha catalográfica, não tem código de barras, tudo isso faz parte do livro. Então, o livro não é só a letra no papel, não é isso. Então, a editora é ela que tem essa característica, né? Essa função de normalizar o livro. Então, a outra coisa é muito importante, é a questão da revisão, a revisão dos textos. Nós falamos a mesma língua, mas nem sempre nós sabemos pôr a letra no papel, né? A gente escreve, a gente tem a ideia, mas quando a gente vai ver no conjunto, a gente precisa de outra pessoa que faça uma revisão linguística, porque senão a gente vai encontrar erros crassos. São erros que a gente não admite. Então, você pegar um livro de literatura infantil, está com erro de linguagem. Isso porque não teve um revisor. Quem revisou foi o próprio autor. O próprio autor não pode revisar o texto dele, porque ele já está viciado com o que ele escreveu. Então, precisa que uma pessoa que tenha o conhecimento da linguística possa fazer uma leitura e
como eu falei antes para vocês, a gente interagir com o autor. Bom, o autor pode concordar, pode discordar, mas a gente vai comprovar que a forma como está posta ali não condiz com as normas da língua. Então, você pode até colocar que lá na sua cidade usa essa linguagem, mas você pode dizer de outra forma, você vai botar a linguagem, mas vai fazer esse adendo. Mas não você está construindo o livro sem contextualizar, né? E aí depois a gente vê os erros, certo? Mas isso é a editora, é a função da editora. É a editora que tem esse grupo de pessoas qualificadas, técnicos, para estar em cada um no seu lugar, contribuindo para que esse livro saia, assim, num conjunto mais que perfeito, né? É assim que a gente trabalha. A gente trabalha de errar menos possível. Acho que ficou bem claro, né? Ficou bem claro. Né? E acho que, fazendo um paralelo com a música, acho que a editora corresponde à produtora na música, que é quem faz a ponte entre a gravadora, o estúdio, o técnico de som, e coloca o artista em condições de apresentar o seu trabalho. Isso. Né? Eu acho que é um bom paralelo, né? Profissionaliza, então, o escritor, né? Isso. Eu queria propor aqui, Darlan, que a gente fizesse aí esse bloco final e teria, assim, um assunto iria virar à noite aqui na nossa mesa redonda, né? Virtual. Mas me parece que, como tem um tempo, e aí corre o risco de cair novamente, a gente, Darlan, poderia ir para as considerações finais e no finalzinho a gente faz aquela música que tem, de alguma forma, uma ligação com a literatura, é uma composição própria. Então, veja aí, Darlan, as considerações finais para você que são importantes. Pronto. Exato. Como ela acabou de falar, né, Nádia, só depois que a gente tenta fazer sozinho é que a gente percebe como é importante o papel da editora. E como eu disse, eu pensei que ia fazer e pronto. Ah, não, eu já escrevi, então é só imprimir agora. Então, a diagramação, a dificuldade que foi, essa parte da revisão também é muito difícil. Aí, também foi difícil encontrar alguém que fizesse isso e por conta própria, né? Enfim, realmente é uma dica que eu falo para você que quer escrever um livro, procura uma editora, porque realmente a dor de cabeça que eu tive, como eu disse, deu mais trabalho do que fazer o livro. Deu mais trabalho eu ter que correr atrás sozinho de revisão, de diagramação, de impressão, sozinho, do que escrever. Então, eu acho que o escritor ele tem que ficar com a parte de escrever, né? E essa outra parte deixar com os profissionais. Com a editora. Editora, exatamente. Se você me permite, eu gostaria de dizer novamente o nome da minha editora. É TA Editora. Ela tem um Instagram, que é @TA-editora, e ela faz esse trabalho virtual também. A maioria do meu trabalho todo é feita virtual. Minha editora não tem espaço físico, ela é especificamente virtual, então eu posso orientar o autor em qualquer lugar que ele estiver. E terei o maior prazer de continuar contribuindo com o trabalho de vocês. Eu também sou do interior, sou oriunda do interior, sou de Serrinha, eu acho que deve ser mais ou menos perto, né, de Campo Formoso. Sim. Eu acho que é perto, hein? Eu acho que é perto de Campo Formoso, de Serrinha, não? Obrigado, viu, Dal? O microfone está desligado. Então, eu sou interiorana, gosto muito do interior e terei o maior prazer de estar contribuindo com o seu trabalho, viu, meu filho? Parabéns e continue fazendo esse trabalho, porque é uma forma de você estar melhorando a qualidade de vida das pessoas da sua cidade, formar leitores para ler o mundo. Eu quero inclusive, pensar, Darlan, na possibilidade do festival literário presencial, né?
Aí você já tem aí uma convidada, né? Quem sabe, Obrigada. está lá na nossa região. Eu hoje estou em Salvador, participei no sábado como convidado do Festival Literário lá do Vila Education, né? Com muitos autores baianos e muitos estandes ali com os alunos, já desde já a formação de leitores cada vez crescendo, né? E tudo começa pela escola. Acho que Nádia também estava por lá, né? Sim, no Vila estava. Uma festa para aqueles pequenos, né? Então, Darlan, a gente faz as considerações finais aqui, né? Isso. Agradecendo a presença de Dona Nádia, Terezinha também, apesar da questão técnica, né? Que sempre acontece, né? Volta e meia acontece com a internet, isso aí faz parte. Mas ela deu o recadinho dela ali inicial, e Terezinha Passos, que é uma autora baiana e também bastante envolvida, né, com todos esses projetos novos. Eu gostaria, então, Darlan, de encerrar aqui com uma música. Se você tiver aí mais alguma coisa para comentar, tudo bem, como a gente combinou, tocar uma música de autoria própria, que foi meio que baseada um pouco, né, naquele poema Descendo a Manhã, de João Cabral de Melo Neto, certo? Eu aí criei essa música chamada O Contador de Estrelas. Mas passa antes a palavra para você, Dan, depois finaliza. Não, eu só queria agradecer mesmo pela presença e que enriqueceu muito, né? Foi muito importante porque a gente tem essa visão justamente da editora, né? Que é quem mais sabe dos desafios. E, como eu disse, eu só fiquei sabendo depois que eu fui tentar fazer sozinho. E hoje mesmo, conversei, teve uma entrevista com um escritor que ele disse que estava querendo lançar e também estava com dificuldade. Então, já vou indicar para ele essa editora. E, como eu disse, aqueles que estão assistindo, podem entrar em contato que já temos aí um exemplo e uma indicação Obrigada. boa. Então, obrigado a todos que também estão ouvindo a gente, né, através do YouTube, quando for ao ar, essa mesa redonda, e continuem assistindo o festival. Continuação aí do festival, que tem um sarau finalizando e outras entrevistas. E, como o Dalmo falou, que o próximo seja presencial, né? Se tudo der certo, se Deus quiser, essa pandemia já vai estar 100% ano que vem. Então, a gente faz presencial, aí é melhor que com o público e tirando dúvidas ao vivo, e é muito melhor, né? Então, obrigado a todos. Obrigada também. Até a próxima. Então, vamos lá. Música O Contador de Estrelas, de minha autoria, baseada livremente no poema Descendo as Manhãs, de Melo Neto. Grande abraço a todos e atenção, novos autores. Temos aí uma editora, né? Eu acho que a Dona Nádia vai prestar todas as informações a vocês. Aproveitem. Castelo feito de couro, iguarias de mandacaru, areia é um rio de ouro, seu dragão é Anambu. Ossinhos são bois no curral, bolas de planetas na mão, bandeiras, roupas no varal, o universo é um pedaço de pão. A noite é guardiã das estrelas do amanhã. A noite é guardiã das estrelas do amanhã. Vivia em Aldebarão, contava estrelas até de manhã. Espantava a fome com um sonho, tal qual soldado no Vietnã. Três Marias, 1, 2, 3.
vez, estrela d'alva ao nascer do sol, Andrômeda no seu coração, tangendo o dia para o arrebol, contador de estrelas, contando pra fome passar. Mesmo que não possa vê-las, acredita que estejam lá. A ideia se alastrou de menino em menino, já se podia sonhar no sertão nordestino, como os galos descem amanhã, com seus cantos de acordar. Os meninos pela noite jogam sua rede estelar, contador de estrelas, contando pra fome passar. Mesmo que não possa vê-las, acredita que estejam lá. Muito bem. Oi, Darlan, eu queria agradecer a Terezinha, eu quero dar o meu abraço especial a ela, é uma autora também muito querida, gosto muito de Terezinha, ela está faltando publicar um livro com a TEAR, está me devendo, e parabéns para você, Dalmo, linda música, tem uma melodia maravilhosa, você tem uma voz muito linda também, parabéns a todos. Sucesso, Darlan, no seu projeto, e vou estar atenta aos trabalhos de Campo Formoso, hein? Sim. Muito obrigada pela oportunidade. Grande abraço, Nara. O festival fomentou, né? E vamos ver os frutos que virão aí. Então, muito obrigado a todos. Obrigada. Gislene, Valeu, Darlan, também, que estiveram aqui presentes. Até a próxima. Até. Valeu, Darlan. Grande abraço para todo mundo. Obrigada a todos.